Diga lá, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Tô mudando um pouquinho o cenário hoje, porque quero mexer o meu corpo. Tava na cadeira agora, cansei, tá? Esse vídeo tem dois propósitos. O primeiro, aliás, o propósito geral do vídeo é falar sobre minha organização de estudos. O segundo deles, o segundo não, né? Eu vou dividir isso, vou dividir em duas partes, que seria, primeiro, o critério de estudo, e o segundo é a ordem que eu faço o meu estudo, tá bom? Para responder duas perguntas que me fizeram do último vídeo do Diário do Vestibulando. Primeiro, critério de estudo. Peso. Simples assim. Como assim peso? O peso que cada matéria tem na tua nota. Então, no fim do dia, né? Se tu for olhar para o teu peso da tua faculdade, tu deveria analisar quais matérias te trazem mais retorno. Só que para isso tu tem que analisar duas coisas. Então, por exemplo, vou usar a URGS para fazer isso. A URGS e a UFSPA, né? Que são as duas faculdades aqui perto da minha cidade. A UFSPA é peso 1. Então, o que vale muito na UFSPA? Redação, matemática e naturezas. Por último, humanas e depois linguagens. Porque linguagens traz um retorno muito ínfimo. Caraca, se tu fizer 40 em linguagens, tu fica com 700. Se tu ficar com 35, tu fica com 680. Vai te dar 20 pontos, divide por 5, 4 pontos a mais. Ok, gostaria de ter 4 pontos a mais. Mas o que é mais interessante? Eu consegui sair de 850 para 900 em matemática, tendo um acerto a mais com ordem pedagógica, ou então de 900 para 950 gabaritando linguagens. Matemática. Pô, pensa, já são 100 pontos, entendeu? 100 pontos, cara. Eu divido isso por 5, que é a média simples, né? Eu ficaria aí com 20 a mais de nota. 20 a mais de nota é uma coisa muito mais interessante do que 4, tá? Outra coisa, né? Então, primeiro, no caso, redação, matemática e depois naturezas. Matemática, eu tô bem, tá? Poderia estar melhor, sempre, claro. Mas eu tô tendo acompanhamento com o Renato, eu assisto as aulas todos os dias e faço listas finais de semana. Ponto. Esse é meu estudo de matemática. Faço rádio depois da aula e tudo mais. Redação, eu já cravei os meus 900 mais. Então eu já estou em 900 mais. Agora eu preciso lapidar a minha redação e blindar a minha redação para eu sair dos 920. Chegar nos 960 com muita força. 960, 960, 960. Pá, 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 pá. Para que eu consiga chegar na prova perto do 1000. Entendeu? Então essa é a ideia. Agora, e melhorar o tempo. Nossa, isso é o mais fundamental de todos. Se eu conseguir terminar a redação em 2 horas, é o que eu preciso fazer. Terminar a redação em 2 horas. Ok, eu faço uma redação de 920, mas em quanto tempo? Sabe? Eu faço em 3 horas. Então, um pouco útil, sabe? Melhor é fazer uma redação medíocre e conseguir tirar uns acertos a mais em humanas e linguagens, tá? Porque daí tu vai ter mais retorno mesmo. Então, o outro ponto nesse sentido seria a questão do peso. Então, na URGS, linguagens é peso 3 ou peso 4. Eu lembro que era uma coisa bem ridícula e eu fiquei meio estressado com isso. Porque naturezas é peso 2, eu acho, e humanas é peso 2 também. E linguagens era peso 3, eu acho. Em medicina, até eu tô falando de medicina. Pô, talvez aqueles 4 pontos multiplicados por 13 divididos por 9 façam alguma diferença, entendeu? Um pouco a mais do que matemática, por exemplo, dependendo do quanto de matemática a gente está falando, ou então talvez um pouco mais do que naturezas até. Mas aí varia, sabe? Se eu for sair, por exemplo, dos 35 que eu tô tendo em linguagens agora e eu fosse pros 44, aí eu ganharia, sei lá, uns 50, 60 pontos. Aí teria que acompanhar, né, os dados de linguagens, eu acompanho mais acompanhei mais o de matemática e o de naturezas, mas se eu fosse analisar os dados de linguagens, talvez trouxesse mais retorno para mim. Eu não sei aí como é que fica a ordem das matérias de vocês, das notas de corte de vocês, mas enfim, esse é um critério que eu utilizo, tá bom? Então, se preocupar mais com matemática e depois com naturezas. E acho que mesmo assim, não é tão criterioso. No fim do dia, tu vai ter que estudar mais naturezas e mais matemática e mais redação do que linguagens e humanos, tá? Isso é inevitável, acredito que esse seja o pilar principal. Então, feito essa parte do meu estudo, né, tendo em vista essa organização,
eu vou agora para os critérios para a divisão dos meus conteúdos, no caso. Que seria, que dia que eu estudo o quê? E como que eu estudo essas coisas. Então, por exemplo, eu estou estudando termodinâmica. E antes de termodinâmica, eu estava estudando hidrodinâmica. Engraçado que são dois opostos, né? Água e fogo. Enfim, eu achei isso aparecendo na minha mente. Por que eu fiz essa ordem? Sendo que na plataforma SAD, hidrodinâmica é o último assunto de física é o último conteúdo de física do módulo de construção, sendo que ainda tem eletrodinâmica 2. E por que agora eu estou estudando termodinâmica ou termologia 2, né? Que na verdade termologia 2 ela embarca um pouco mais de coisas do que termodinâmica, que é um conteúdo do ciclo básico 2, tá ligado? Tipo, eu fui completamente fora da ordem. A real é que eu não tô tão fora da ordem assim. Porque a termodinâmica 2, ele pede um pouco o teu conhecimento sobre pressão. Tá bom? Ah, é muito profundo? Não. Não é tão profundo assim, não. Mas é legal saber. Porque ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente na hora do cálculo. Então, se eu tiver um domínio um pouco melhor de pressão, eu escolheria, ou então, aliás, vamos separar dois mundos, assim. O primeiro deles, eu estudo 100% na ordem de incidência do Enem, e eu estudo primeiro termodinâmica antes de terminar mecânica num todo, e eu acerto uma questão do Enem com dificuldade, ou então eu termino dinâmica, no caso toda a mecânica, com muita profundidade, por mais que isso não me traga tanto retorno imediato, e depois eu estudo termodinâmica com domínio brutal, e toda questão que eu ver na hora do Enem eu falo, cara, isso aqui eu sei fazer porque é muito fácil, sabe? Porque eu tenho muita facilidade com isso. E, de fato, eu tô percebendo, assim, que quando eu tentei estudar pela primeira vez, só a ideia dos gases ideais pra mim era muito, muito abstrata. Eu não conseguia entender o que era uma colisão elástica, colisões aleatórias, eu não entendia muito bem como é que funcionava o mecanismo de compressibilidade dos gases e tudo mais. E estudando hidrodinâmica, hidrostática no caso, eu pude ter um pouco mais de sensibilidade quanto a isso. Não, a questão da compressibilidade, na verdade, era bem tranquilo. Eu acho que eu tô falando de outro ponto, mas no geral eram as colisões, tá bom? Que eu fiquei meio assim. A questão também da energia cinética e da energia potencial, tá bom? Quando a gente tá tratando de um gás ideal, quando a gente tá tratando de gases, a gente tem... Eu não vou entrar muito fundo, tá? Mas existe um negócio lá dentro da energia dos gases, que ele tem a energia cinética dele, a energia mecânica como um todo, né? E a energia... Não, energia mecânica não, só energia cinética, que seria a temperatura, e a energia potencial. E para eu entender a energia potencial, eu tinha que ver dinâmica 3. Energia, no geral, preciso entender sobre a dinâmica 3, que foi o momento de estudar sobre as energias e sobre as transformações energéticas e trabalho de forma de cálculo, tá bom? Em forma de cálculo. Então, isso é muito importante para o meu estudo de termodinâmica, tá bom? Isso foi uma das escolhas quanto ao meu estudo nessa situação, tá? Então, esse é uma das formas que eu divido o meu estudo. Eu primeiro escolho a ordem pedagógica. Qual que é a ordem que eu estudo e que eu vou conseguir entender mais dos conteúdos de depois. Entende? Então é isso. Basicamente é isso. E quanto ao estudo por semana... Peraí. Deixa eu ver a pergunta dela aqui. Que tipo de conteúdo... Ah, tá. A outra pergunta dela é tipo assim, ó. Se eu pego um conteúdo e eu inicio ele e eu vou até terminar, sim, 80% das vezes. Por quê? Porque tem esses 20% das vezes em que eu erro a ordem pedagógica. E acontece. E isso é uma das coisas boas de ter uma plataforma online. E isso é uma das coisas boas de ter tempo. Tá bom? Eu tenho tempo. Eu tenho tempo para errar nesse sentido. Então, para mim é muito tranquilo eu, por exemplo, entrar no assunto de soluções, sendo que eu tenho uma pouca ideia. Pouca ideia não. Na verdade, soluções até que não tanto, mas eu poderia ter esperado um pouco mais para ver soluções. Eu vi logo depois de reações químicas, que eu vi depois de terminar a radioatividade. E reações químicas eu deveria ter visto, inclusive, ou durante química inorgânica,
ou logo depois, tá? Sendo que esse conteúdo tá no final do ciclo básico, no ciclo de construção, tá? Ele tá no final do ciclo de construção de química. E aí depois ela perguntou se eu tenho dias de física ou de química. E não, eu não tenho. Eu justamente estudo na ordem pedagógica nesse sentido. Porque assim, o conteúdo de soluções. Não, eu vou falar outro agora. Propriedades coligativas. É muito importante, propriedades coligativas é um assunto de química. É muito importante para entender propriedades coligativas, assuntos relacionados à pressão. E para entender pressão, a gente precisa entender de onde que surgiu isso. O que é pressão? E hoje em dia eu sei as 3 possibilidades de pressão, né? Que seria a pressão tanto na termodinâmica quanto na hidrostática, ou a pressão como um termo geral, no caso Pascal, né, que é força sobre área. Então agora eu tenho um domínio um pouco maior sobre pressão, só que isso eu aprendi na física. Então para eu estudar química eu precisei da física, entendeu? E isso acontece com muita frequência. Outra coisa, eletroquímica, por exemplo. Para tu entender eletroquímica com muita profundidade, tu vai ter que ter estudado os circuitos. Ah, eu preciso saber tudo de circuitos? Não, muito pouco. Mas é interessante que tu saiba. Outra coisa, tô tentando pensar em assuntos de química. Propriamente estequiometria. Como que tu vai fazer estequiometria sem razão e proporção, sem porcentagem, sem saber álgebra, sem saber, equacionamento básico, entendeu? Então, nesse sentido, não tem como tu ficar parando os assuntos também. Então, primeiramente, eu estudo um assunto depois do outro, por causa disso que eu acabei de falar. E o outro motivo é, estou vendo termodinâmica hoje. E eu vi ontem e eu vi segunda-feira. Isso já é uma resposta. Mas assim, qual que é o sentido de eu assistir termodinâmica, que é um assunto que tem 11 horas, em um dia, porque hoje é o dia da física, amanhã é o dia da química, então amanhã eu vou estudar propriedades coligativas. E aí depois, domingo, eu vou estudar biologia. Vou lá pra zoologia. Botânica. Tem que ver botânica logo mais. Qual que é o sentido? Qual que é a coerência disso? Entendeu? Não terminei nenhum deles. Agora eu tô com a minha memória de trabalho lotada com 3 coisas. Entendeu? Eu tô pensando... A minha memória de trabalho, né? Minha memória de trabalho, ela é aquela memória relacionada a um período curto de tempo. Eu diria que minha memória de trabalho, ela tem um período muito longo. Tá bom? Porque... chega a ser engraçado, assim, normalmente as pessoas falam que esquecem os conteúdos em cerca de 20, 40 minutos depois de terem visto uma aula, né? Eu demoro uns 4 dias, mas depois desses 4 dias eu esqueço completamente o que eu vi. Então eu tenho 4 dias ali para conseguir resgatar da minha memória de trabalho, e depois desses 4 dias eu tenho que revisar aquele conteúdo. Revisão ativa, né? Ou explicando, ou fazendo questão. Então, isso é uma coisa interessante também, e eu já vou falar mais pra frente. Então, assim, quanto a fazer isso, hoje física, amanhã biologia, depois matemática, depois química, depois história. Loucura, entendeu? Pô, eu tô vendo química, eu tô vendo física já faz umas 2 semanas. E eu vou continuar assim, até eu terminar a termodinâmica. Depois que eu terminar a termodinâmica, eu vou continuar fazendo as listas de física, e enquanto eu faço as listas de física, eu vou ir pra química. E aí eu vou terminar a química. Tudo de química. Tudo de química não. Toda a química do ciclo de construção. Que é, pra mim, né? Propriedades coligativas, tudo. Propriedades coligativas, equilíbrio químico, cinética química. Eu vou repassar os conteúdos de soluções com mais profundidade. Eu vou ver, inclusive, do AVT essas aulas. E depois eu vou ir pra química orgânica. Química orgânica 1? Não, mentira, eu não vou não pra química orgânica nem ferrando. Eu tenho que ver botânica com mais profundidade. Aliás, eu tenho que ver botânica, eu não vi botânica ainda. E eu preciso ver cladogramas e taxonomia. Preciso, é uma obrigação minha. Como vestibulando, eu preciso ver esses conteúdos para eu poder seguir pra zoologia, tá bom? E depois que eu ver zoologia, daí sim eu vou acabar com química orgânica. Eu vou ver tudo, do começo ao fim, numa tacada só. Então não, eu não organizo os meus estudos com hoje é física, amanhã é química e depois é biologia. Isso é nocivo e não faça isso.
tá bom? Não faça isso. É impossível. Tu começa um conteúdo e termina esse conteúdo, cara. E depois tu vai pro próximo. Ah, não terminei a lista ainda. Tudo bem. Tudo bem. Ninguém vê aula o dia inteiro. É impossível tu ver aula o dia inteiro. Então assiste a aula. E depois que tu assistiu a aula, tu viu um bloco de conteúdo, tu entendeu uma parte da matéria, tu consolidou aquilo, tu revisou, tu reestruturou o raciocínio, tu te ensinou, vai fazer questões. Ah, questão do quê? Sei lá, revisa questões de antes, faz alguma lista que você tem pra fazer, e assim tu vai indo, entendeu? Mas o ideal é tentar terminar uma lista ali, listas mais difíceis, como essas listas de física, 3, 4 dias. Acho que não passar de uma semana pra terminar uma lista. E não deixar de terminar. Isso é o mais importante, nunca deixar de terminar uma lista. A não ser listas, por exemplo, a lista de estática, que as últimas 2 questões são questões do ITA e do IME, e eu, sinceramente, tô cagando pro ITA e pro IME, e eu acho que são questões que fogem do contexto da plataforma Sage. Aquelas questões nunca, em hipótese alguma, vão cair no Enem, e eu achei que foi quase um abuso de poder que fizeram, tá bom? Aquilo ali tão molestando a minha capacidade cognitiva. Então, não vou fazer aquelas questões. São tipo 3, 4 questões lá da lista de estática e eu deixei pra lá. E a lista de hidrostática estou terminando. Termino ela entre hoje ou amanhã. E o conteúdo de termodinâmica, tá bom? Então, depois que eu terminar o conteúdo de termodinâmica, como eu falei, eu vou pra química. Eu não vou ver só um conteúdo de química, eu vou ver vários, porque isso envolve ordem pedagógica, como eu tava falando. E eu acredito que esses conteúdos agora, eles são os pilares para eu ter mais nota. Então, depois de eu ter visto a ordem pedagógica, eu me preocupo com a ordem de incidência, claro, inevitavelmente com a ordem de incidência. Mas eu sempre tento fazer assim, eu acho que essa é a parte mais fundamental do vídeo, é o momento em que eu tento mostrar um pouco na prática. Eu errei no meu simulado uma questão de potência. Não é que eu não errei, eu não sabia fazer ela. Não sabia fazer. O que eu fiz? Tá, o simulado já fazem 4 semanas que ele aconteceu, já fazem um mês quase. Eu peguei e estudei cinemática 2, dinâmica 2, potência, dinâmica 3. Na verdade, dinâmica 3 eu vi antes de potência, inclusive. Aí tá, dinâmica 3, potência. Eu não falei de eletrodinâmica, né? Eu tenho que ver eletrodinâmica, é verdade. Esse é um conteúdo que ainda falta pra eu terminar a física. Depois eu vi estática e hidrodinâmica. Então eu tô seguindo química, física, assim, ó, quase que direto. Depois que eu terminar todas essas coisas, que eu já praticamente terminei tudo, né, obviamente. Cinemática, dinâmica 2, essas coisas já tá tudo pro limbo já, eu terminei. Ainda me falta ver o conteúdo de termodinâmica, e aí depois agora eu vou voltar pra química. E adivinha, eu errei uma questão de química. De quê? De equilíbrio químico. E erro cinética química com frequência. O que eu preciso fazer quanto a isso? Eu vou estudar primeiro propriedades coligativas, que é um assunto que vem antes, na ordem pedagógica. Ah, tem muita influência? Acredito que não. Mas vem antes. E talvez eu precise de algum raciocínio depois, entendeu? Nesse sentido que eu faço a minha organização dos meus estudos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, respondido as dúvidas que vocês me fizeram. Tamo junto e até a próxima.